never thought I'd feel like this. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do LomantoCast. E hoje estamos mais uma vez aqui para iniciar mais um episódio. Aqui ao meu lado está a minha querida apresentadora, né? Oi, gente, tudo bom? E hoje estamos com um convidado muito mais que especial. Hoje vamos falar de um tema importantíssimo. E o convidado de hoje é o professor e filósofo Gel Varela. Por favor, professor, se apresente. Oi, gente. Estamos aqui, né? Demorou um pouquinho, né, pra vir. Demorou pra eu vir aqui nesse Rapaz, ele tava me cobrando esse negócio, cobrando aí. Claro. Tava escutando aí pelos corredores. LomantoCast, um sucesso na escola, um sucesso nas redes. Quem que não quer participar do LomantoCast? Ai, muito Demorou, bom. mas veio, gente. Isso, Dara. E é isso, hoje vamos falar sobre o tema filosofia, um tema, digamos que muito complexo e é algo que deve ser muito bem entendido e discutido entre nós, né? E hoje vamos falar sobre isso. Bom, a escolha desse tema também é porque ao longo dos anos a filosofia foi se tornando muito desvalorizada, principalmente na nossa sociedade. É importante a gente reforçar isso, porque ela é importante, sim. Então, vamos falar um pouco da importância da filosofia na nossa sociedade. Muito bom. Que chique. Mas, antes de entrar no assunto filosofia, vamos falar um pouco sobre o Senhor. Eu lembro de uma aula que o Senhor deu lá na nossa turma, Sim. que o Senhor falou que não somos definidos pelo nosso nome, ele não é a nossa identidade. Então, quem é Gel Varela? Quem é o Senhor? O nome da gente pode até nos identificar, mas não nos define. Isso. Porque todo ser humano é mais do que o nome que se dá a ele. Né? Qualquer ser humano é mais do que o nome. O nome é um rótulo para identificar, porque a gente, o ser humano, ele constrói linguagem, e com a linguagem era para comunicar, para expressar, para estabelecer a relação, né? Então, quem é Gel Varela? Gel Varela é um ser humano que busca sentir, pensar e agir de maneira equilibrada, né? Para que dentro desse equilíbrio a gente possa despertar cada vez mais as coisas positivas, as virtudes das nossas ações, né? Então eu sou um ser pensante, eu sou inquieto, eu sou movido a desafios, eu gosto de desafios. Sim. Com a juventude, de estar aqui, de poder estar assim, eu me sinto renovado quando estou trabalhando com a juventude, porque é uma troca constante de experiência e ressignificação de pensamentos, contextos, né, vivências, troca de visões de mundo, né, ainda que eu tenha uma experiência já de 50 anos de idade, mas eu passei pela fase de vocês, eu fui aluno de escola pública, então eu conheço bem e sei sempre os anseios, né, do que uma juventude quer e precisa. Eu estou sempre tentando afinar isso, nessa busca de melhor contribuir nesse pensamento, ou estão na construção de um saber pensar, porque eu falei para vocês, né, todo ser humano pensa, mas será que todo ser humano sabe pensar? Esse é o desafio da filosofia. Muito bom. Professor, eu queria que o senhor falasse para a gente como foi que deu início à carreira do senhor, como foi que o senhor entrou na matéria da filosofia e tudo mais. É isso, gente. A vida apresenta caminhos, né? Eu nasci em Paripe. Paripe que eu nasci era um paraíso, né? Onde todo mundo cuidava de todo mundo. Você conhecia todas as pessoas, conhecia os seus pais, seus avós. Então você era uma grande comunidade da Araíza. Paripe, que tinha ali gente da área militar, da área da metalurgia, da área da indústria, da área da agricultura, da área da mecânica, da área da eletricidade. Paripe, você tinha de tudo lá. Era um período da década de 70 que não se faltava emprego, era o contrário, se faltava mão de obra. Você tinha uma explosão aqui no período da década de 70, com a implantação do polo petroquímico, muitas coisas estavam vindo e nós tínhamos ali uma grande comunidade também ligada à rede ferroviária, as pessoas que trabalhavam, que tinham um trem, né, que saía da calçada e passava até Paripe e ia até as cidades do interior. Você tinha uma rede ativa e ali Paripe era um paraíso onde todos, eu costumo dizer assim que eu vivi uma primeira experiência comunista, assim no sentido aspas da palavra, em Paripe,
porque ali era um cuidado de todo mundo, todo mundo. Ou seja, eu nasci num lugar que dia de domingo estava todo mundo daquele lugar na igreja, terça-feira estava todo mundo daquele lugar no centro espírita, sexta de noite todo mundo estava na festa do candomblé, todo mundo numa mistura maravilhosa de conhecimentos, de sincretismo, de valores, e uma grande família. Até hoje, Povo muito unido. meus laços são de lá. E quando a gente surge ali, com aquela comunidade rica de valores de trabalho, de valores de virtude, de valores de família, todo mundo ali daquela área, daquela região, despontou em alguma coisa. Meu pai despontou na área de comunicação, da televisão. E isso eu surgi nesse processo, e como filho mais velho, né? Então, ali, meu pai desafiou muitas coisas, criou uma carreira que também teve seus problemas. E um daqueles problemas da comunicação de meu pai me fez também voltar a pensar melhor a minha profissão, os meus caminhos. Então, ali com os 20 anos, eu conheci um cara chamado Roberto Patinho, que é professor aqui também. Sim. Não é isso? E a gente se juntou a fazer o primeiro trabalho musical, de uma forma também bem socialista, porque eu nem instrumento tinha. Patinho pedia uma bateria emprestada a um amigo que emprestava para eu poder tocar com ele. Então, a gente, uma forma assim, de se ajudar. E a gente construiu o primeiro trabalho musical da gente. E fizemos muita coisa, porque na época que a gente trabalhava não existia mídia. Não existia a mídia que tem hoje, né? E a gente fez muita coisa, a gente inaugurou muitos espaços em Salvador. A gente tocava no Shopping Iguatemi. Hoje ninguém vê ninguém tocando em Shopping Iguatemi, mas eu e Patinho tocava voz, violão e bateria no Iguatemi. Então as pessoas paravam, assistiam a gente ali todo dia, fim de tarde. Todos os bares da Orla nós inauguramos aqui em Salvador, tocamos com artistas como Geraldo Azevedo, acompanhamos muita gente que é da área musical das antigas, como vocês costumam dizer. A gente tem amizade e acompanhou, a gente fez show com o Belchior. Acompanhei Belchior em show. Caramba! No interior da Bahia. A gente fez show com o Geraldo Azevedo, a gente fez show com muita gente. A gente teve canjas no nosso show de Dominguinho, de Lenine, de um monte de gente da classe musical. E, automaticamente, nós estávamos num processo de música, mas como as nossas relações eram músicas virtuosas, que tinham discurso, você acompanhar uma carreira de Geraldo, uma carreira de Zé Ramalho, e ver os discursos da música, aquilo arremessava todos nós, tanto eu e Patinho, a pensar sobre algo. Aí chegou um período que a música, para a gente, para o nosso tipo de música na Bahia, não tinha muito espaço. A gente conversou com alguns outros amigos e todos nós fomos fazer filosofia juntos. Patinho foi meu colega de sala também em filosofia, né? E a gente foi fazer filosofia juntos, mas sempre atrelamos a música ao discurso filosófico, o discurso filosófico à música, e depois fizemos diversos projetos na área de educação com música. Projeto Integrarte, fizemos Quarta da Paz com Filho de Gandhi e Banda Mahatma, com Patinho também, a gente trabalhando junto no Pelourinho. Ganhamos até indicação da Unesco por estar fazendo aquele projeto Quarta da Paz, no período de que a Unesco estava querendo que se fizesse uma campanha forte da década da paz, ali de 2000, do ano 2000 a 2010, seria a década da cultura da paz. A gente fez o Quarta da Paz com o Filho de Gandhi, e Patinho era o baluarte da música, cantando com aquele vozeirão que todos conhecem que ele tem. Então, nesse período, Daraz, ali a gente buscava associar conhecimento filosófico à música, mas a Bahia vivia um boom do samba, um boom do pagode. A mídia estava numa vertente da indústria cultural que quem estava brotando com esse caminho, por exemplo, que a gente estava, não tinha muito espaço. Então a gente foi obrigado a construir outra carreira que foi de professor. Mas até hoje a gente faz música atrelada à educação, né? Patinho tem uma música que diz assim: tudo que é vulgar, mesmo que pareça importar, ainda que usado de maneira modesta, vai ter que dançar. Olha que música linda. Tudo que é fútil, mesmo que pareça útil, ainda que usado de maneira sutil, vai ter que dançar. Olha aí, tudo que é ignóbil, mesmo que pareça nobre, ainda que usado de maneira hábil, vai ter que dançar. Então o Pato fazia essas músicas e a gente conseguia atrelar filosofia e uma linguagem diferente. Pronto. Aquilo não dava para a gente o espaço de mercado. Então a gente foi estudar. Sim. Estudando da Araísa. A gente se afinou com filosofia.
Porque a filosofia é um leque muito grande de possibilidades. A sociologia ela tem um espaço, determinado tempo. Ela começa no século XVI, ali. A filosofia começa com os pré-socráticos. Né? Lá, 5.000 anos atrás. Nós temos 5.000 anos de filosofia registrada. Né? No mundo ocidental, 2.000 anos de religião e quase 500 de ciência. Então, 5.000 anos de filosofia é muita história. Bom, a filosofia é de fato muito importante e acho que é muito difícil de definir ela porque ela vai mais do ponto de vista de cada filósofo em si, de cada pessoa. E eu gostaria de perguntar para o senhor o que é filosofia? Falaram que ia fazer pergunta assim difícil. Vamos lá. Seu pensa. Filosofia, vamos lá pela etimologia da palavra, né? Filosofia. Filos quer dizer conhecimento, saber. Não, filos quer dizer amor, amizade. Amor, amizade. Sofia que é conhecimento e sabedoria. Então, a amizade pelo saber. O ser humano, ele nasce com a busca pelo conhecimento porque ele carece de relação e experimentação com a vida. Então, se eu tenho na filosofia a amizade com o conhecimento, a amizade com a vida, com a sabedoria da vida, eu tenho para mim que a filosofia é de fato a mãe dos saberes. Porque o ser humano, para despertar sobre algo, ele precisa de aproximação. E a aproximação gera curiosidade. Para me aproximar aqui, eu estive curioso, você também curioso pela minha presença. Sim. A curiosidade vai fazer você despertar questões outras, perguntas outras. Então, as perguntas movem o mundo. Então, como eu defino a filosofia, amigo, como a alma do conhecimento, a mãe do conhecimento, vamos dizer assim. Mas a filosofia não é um ente ali em algum lugar que está na Grécia. A filosofia é da alma humana, entende? É possível filosofar no Lomantocast? Não só na Grécia, na Alemanha ou em tal lugar. É possível filosofar em Paripe? A poesia é mais um estilo de vida, né? Isso. E você tem a perspectiva de que se eu tenho uma coisa chamada consciência. O outro ponto, para você definir bem por que a gente precisa filosofar, é porque a gente sofre. Nossa, sim. O ser humano sofre em alguma medida. E quando sofre, ele percebe que algo vai errado, não é? Sim. E ao perceber que algo está errado, implica na existência do algo certo. Olha, aí entra uma questão já filosófica, essencial, né? Existencial. Se eu percebo que algo vai errado e implica no algo certo, como é que eu vou alcançar esse algo certo? E por que eu percebi esse errado? É porque esse certo, em algum lugar, eu conheço. Entende? E esse lugar é a consciência. Então, à medida que você sofre, você é obrigado a refletir. Todos nós somos obrigados a refletir. E por quê? Sofrimento é inevitável, em alguma medida. Em alguma medida, a gente sofre pressão, tentação e provocação na vida. E nesse processo, a gente será testado, tentado, provocado, estimulado, entende? Negado, afirmado. E aí você é obrigado a parir caminhos, né, de entendimento. Ninguém pensa e respira igual. Todo mundo pensa e respira, mas cada um no seu ritmo, né? Sim. Então, as observações para o pensamento é assim também. Sim. Professor, uma coisa que eu sempre tive curiosidade de saber é a questão... A filosofia, ela é algo que a gente pensa e fala ou ela é algo praticada? A filosofia se pratica. Se pratica? É. De que forma a gente pode praticar a filosofia? Você está fazendo agora. É porque a gente acha que a filosofia é algo teórico, né? De uma certa forma, historicamente, foi passado isso para a gente. Sim. Né? A filosofia está na prática. Por quê? Porque o objeto da filosofia é o pensar e o pensamento. Você pode fazer algo sem fazer isso? Sem pensar e sem produzir pensamento? Você pode agir na prática sem pensar? Não, você vai estar sempre pensando. Sim. Então, a filosofia se pratica porque quem reflete mais, age melhor. Entende? Sim. Então, toda vez que você estiver refletindo mais, você vai estar agindo melhor. Então, na prática, a reflexão vai fazer com que você melhore a sua conduta, melhore as suas escolhas. Ou seja, tem coisas que são inevitáveis. Eu não tenho como não pensar. Ninguém tem como não pensar. Você é um ser que pensa. Você pode qualificar o pensar? Pode. Aí entra o seu arbítrio. Mas você não pode arbitrar para não pensar. Não existe essa possibilidade. A vida lhe dá essa chave. Você pode
sentir pode, não sentir você não pode. Você sente a vida de todas as formas, né? Por todos os sentidos. Você pode qualificar isso? Pode. Aí entra o seu arbítrio. Mas não sentir, você não pode. Você é um ser de ação. Você pode não agir? Não, você não tem como não agir. Acordou, você já está agindo. Você pode qualificar as escolhas das suas ações? Pode. Aí entra a questão da habilidade de saber estar refletindo e filosofando na prática das escolhas do dia a dia. Portanto, filosofia se pratica. Já que a gente tocou nesse assunto da prática da filosofia e também a gente falou sobre a visão do Senhor na questão da filosofia, como a filosofia mudou a vida do Senhor a partir do momento que o Senhor estudou mais sobre, se aprofundou mais sobre, houve alguma diferença? Muita diferença. Acredito que o primeiro filósofo que mais me tocou foi um filósofo chamado Gilberto Gil, que é cantor. Eu chamo ele de filósofo. Porque na minha adolescência ali, eu tinha meus conflitos, meus problemas, como todo jovem tem, de revoltas e violências e conflitos internos. E um dia minha irmã, Jane, que eu mando um beijo, minha irmã, tá lá em Aracaju, minha irmã disse: rapaz, você precisa ouvir Gilberto Gil. Ele fez uma música que é para você. Aí eu falava: que Gil? Quero saber de Gil. Nada. Gil tem dinheiro para me dar? Não tem, não? Não, ouça. Aí um dia eu fui ouvir. Aí a música dizia: a força é bruta e a fonte da força é neutra, e de repente a gente poderá realce. Aí ela disse: tá vendo? É isso aí, é essas coisas pra você. Você está sendo bruto, está brigando, mas a fonte que dá isso a você é neutra, é Deus. E de repente você tem que entender para isso. A gente poderá realçar. Realce. Quanto mais purpurina, melhor. Quanto mais serpentina, alegria, melhor. Então, olha que profundeza a música de Gil traz. Sim. Entende? E aí eu fui entender a partir dali que os artistas, os verdadeiros artistas, dão o toque. Sim. Tem uma música que diz assim: a lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Sol de primavera. Né? Os artistas, eles dão o toque filosófico, rico. Né? Quanto mais a gente ensina, mais aprende o que ensinou. Olha que coisa linda. Quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende o que ensinou. Maria Bethânia cantou isso, gente. Isso é verdade. A melhor forma de você aprender é quando você tenta ensinar algo a alguém, é quando você mais aprende. Né? E aí os artistas vão dando toque. Né? Outra canção de Gil, fantástica, que vai dizer: pela lente do amor, vejo tudo crescer, pela lente do amor, eu vejo a alma, vejo a cor do prazer, eu vejo a beleza. É um fantástico discurso. Então, assim, e se você estiver entendendo que a vida, através das suas relações, seja com a sua família, com quem for, com seus amigos, nas suas escolas, seus colegas, estará sempre apontando para você refletir. Se você pega esse macete, você nem anda, você corre. Entende? Então a filosofia melhorou minha vida nesse contexto. Música com discurso rico filosófico, né? Raul Seixas cantando tente outra vez. Entende? Quando você errar, quando você perceber que você vacilou, tente outra vez. Né? Então, assim, você tem Belchior dizendo foi por medo de avião. Olha aquela relação ali, que ele com medo, você trabalhando medo, coisas que eu tinha medo de andar de avião. Entende? Aí a música lhe remessa para aquele lugar. Eu tive várias observações artísticas com conteúdo que me traz, vamos dizer assim, calma para a minha existência, que me traz compreensão. E aí eu fui obrigado a cair nos clássicos da filosofia. E eu fui me formar em licenciatura em filosofia, para poder estudar e ver, que massa. Então a filosofia, ela é viva. A filosofia não é algo que está no passado, no mundo grego. Né? A filosofia está na alma da gente, na minha, na sua, na de Daraísa, na de todo mundo. A gente pode observar ela nos pequenos detalhes. Detalhes. Ela não está presa no livro. Sim. Não, no livro está o registro histórico.
da filosofia. Então, é muito bom saber o processo histórico, mas melhor é atingir um estado de consciência igual que os caras atingiram, para deixar um legado. Se eles atingiram aquilo, que deixa um legado para nos servir até hoje, por que a gente não pode atingir um estado de consciência desse? Para deixar legados, para deixar algo rico, como os verdadeiros artistas fazem. E que quando eu falo de verdadeiro artista, é porque tem artista que não é artista, é animador de plateia, e a gente confunde isso. O artista, a arte, sempre ensina caminhos. Sim. Então a gente não pode confundir animador de plateia, que faz adestramento, todo mundo com a mão para cima, todo mundo para o lado de lá, todo mundo para o lado de cá, com o artista. O artista, ele tem algo a lhe marcar na alma, entende? Sim. Para além dos sentidos, para além dessa diversão eufórica, né? Acho que é muito por isso que a filosofia está sendo perdida na nossa geração atual, porque as pessoas confundem muito isso. Elas veem mais esses animadores e esquecem de verdade da filosofia, porque ela vai muito além disso. A filosofia do prazer, a busca pelo prazer, ela é natural do ser humano. O ser humano busca ser feliz. Não tem problema nenhum em buscar ser feliz. Mas quando eu faço a buscar essa felicidade de forma caótica, sim, e não vejo que estou no caos, significa dizer que eu estou no processo alienado. Sim. Então, quando eu pergunto ao jovem assim, diga aí um artista que você gosta, ele responde o artista que ele mais conhece. Ele confunde gosto com reconhecimento. Sim. Isso é uma crise de consciência. Sim. Porque o gosto é outra coisa. Então você tem um filósofo chamado Teodoro Adorno que escreveu sobre o fetichismo na música, que é a questão, o fetichismo é a questão de virar mercadoria, e a regressão na audição. Então, o jovem hoje, quando você pergunta, diga aí uma música que você gosta, quem é o artista que você gosta da música? Ele fala do que ele mais conhece. Ele não fala do que é gosto, ele não sabe nem o que é gosto musical ainda. Porque ele não depurou, porque ele está envolvido na indústria de massificação, que ele confunde o reconhecimento com gosto. Sim. É natural hoje do nosso tempo, entendeu? Sim. E é preciso de educação, de conversa nesse nível para a pessoa entender. Olha, sim, não tem problema você curtir isso, não. Agora, curtir consciente é diferente. Sim. Entende? É curtir sabendo que é uma coisa hedonista, visceral, e que não pode estar degradando a mulher, entendeu, Daraísa? Sim. O tempo todo, uma política de uma falta de educação na música, eu posso dizer assim. Sim, né? Concordo. Uma falta de educação na música. E a falta de educação na música eu sustento, inclusive, que é fruto da falta de música na educação. Coisa que o Colégio Lamanto Júnior já vem buscando resolver uma sala de música, com o professor de música, Roberto Patinho, porque tem que introduzir a música, é uma linguagem que toca o ser humano por inteiro. A música tem discurso, a música tem melodia que toca na alma, a música tem a melodia que é da alma, sabe? O ritmo que é do corpo cardíaco, sabe? E o discurso que é da razão. Sim. Então a música toca o sujeito, o aluno por inteiro, ok? Deixar eu falo demais, viu, Daraísa? Eu acho que nada, pode falar à vontade aí. Inclusive, o senhor tocou num assunto sobre jovens. Recentemente, na última aula do senhor, eu tive uma experiência que foi dentro da aula e tal, e aí o senhor estava falando lá que tem muitos alunos que não prestam atenção na aula, acham a filosofia inútil, o senhor pegou e falou, eu estou me sentindo inútil aqui, porque o pessoal não presta atenção, né? Eu gostaria de perguntar ao senhor se o senhor acha difícil explicar para os alunos o que é a filosofia e fazer eles entenderem o que é a filosofia. O problema não está na filosofia. O problema não está no conhecimento. O problema está hoje de como estamos inseridos nisso. Ora, se nós estamos inseridos num sistema como esse aparelho aqui, que ele é muito útil, o problema dele não é o uso com ele, o problema dele é o abuso. O problema é quando eu não consigo mais saber diferenciar tempo, espaço e lugar para o uso. Quando eu perco a capacidade de concentração. Eu estou tão estimulado, a minha mente está tão estimulada, que eu não consigo ficar mais de 2 segundos em uma coisa. Ela fica igual uma espoleta. Então, o problema hoje da relação, que eu disse assim, eu estou me sentindo inútil, eu estou falando. Aí o aluno veio falar comigo ontem, um aluno que fica assim no celular, ele veio, no interesse dele, falar algo a respeito. Professor, eu queria que você visse isso aqui para mim. Eu virei o rosto e fiquei de lado. Ele falou, professor, estou falando com você. E eu, cara, tá aqui. Ele, professor, eu estou falando com você.
Aí eu fiquei assim. Aí ele, por que você está fazendo assim? Eu disse, por que você faz assim comigo na aula? Eu estou falando, explicando o assunto, você fica no celular. Você não está nem aí para mim. Então, eu estou querendo ver se você experimentando esse desprazer de querer atenção e não receber. Se você experimentando isso, se a gente consegue afinar melhor. Porque eu não estou exigindo que você me dê atenção. Nós fizemos um pacto. Eu tenho que dar uma aula, um conteúdo e exercitar uma reflexão. Mas se você se nega, e você não nega nem porque você está consciente de que está negando. Entende? Sim. O aluno não está negando essa atenção, nem porque ele não está consciente. Ele está negando porque ele não sabe mais concentrar. Ele está na mente da distração. A mente procurando distração e satisfação. O aluno já disse para mim, sua aula está chata. Aí eu respondi na mesma hora, está inútil. Porque uma coisa é utilidade, outra coisa é satisfação. Sim. Vai ter o dia que eu posso estar alegre, entusiasmado. Ó, o professor hoje chegou cheio de gás. Vai ter um dia também que o professor está com o farol baixo. Né? Fim de mês, salário acabou. Você está de farol baixo. Né? O salário do professor, vocês sabem como é, que não é essa coisa toda. O professor hoje não é valorizado como deveria. Isso vai ser um problema maior daqui mais 10 anos. Que ele vai faltar professor para dar aula, Sim. porque as pessoas vão buscar outra profissão, isso o governo tem que se atentar. Então, é esse detalhe, a capacidade, Jefferson, de concentração. Dar uma atenção, como você está me dando agora, que disse, mais de 2, 3 minutos, é difícil as pessoas darem hoje, porque estão chipadas, sacou, velho? Botaram um chip de que ficar... Está assim, entende? E ninguém vai aprender nada assim. Assim a gente só demonstra a eficácia do sistema. Entende? Eu sei que o sistema é eficaz. Beleza. Eu já estou sabendo. Agora, eu tenho que usar isso, deixar isso me usar. E, na medida, às vezes, o adolescente ele não está percebendo que ele está sendo usado. Porque, professor, por que eu estou sendo usado se eu só estou aqui querendo só me distrair? Porque você não percebe que sua distração... Por que faz o dono rico? Por que o dono fica rico se você só está distraído? Sim. Não, é porque você não está percebendo qual é o jogo que está sendo jogado. Que a sua ideia de liberdade vira moeda para quem domina o processo. Você precisa ter consciência disso, para poder se desenvolver concentração. Ser humano algum constrói nada sem concentração. Entende? Então, também não vamos construir sabedoria se nós não aprender a primeira coisa. Concentrar, dar atenção, dar uma escuta ativa, dar uma atenção olhando no olho, sabe? Atenção olhando no olho, atenção ativa. Entende? Essas coisas precisam, isso não se pode se perder na educação. Mesmo com toda a tecnologia, isso precisa estar vivo, porque nós somos seres de afeto, de aproximação, sabe? Sim. A distância tecnológica pode nos auxiliar, né? Mas a distância tecnológica não produz a verdade da relação, do conhecimento. Professor João, assim, eu gosto muito de filosofia, apesar de não entender tanto. E eu acho que ela, sim, é importante na nossa formação. E eu gostaria de saber do senhor, para o senhor, qual a importância da filosofia na nossa juventude, do ensinamento dela? A gente tem um desafio hoje da raiz histórica. Por exemplo, nós temos uma supervalorização hoje no mundo das questões de exatas e tecnologia, e uma certa desvalorização das questões humanas. Sim. Mas o nosso drama é moral. Nós estamos matando, guerreando, se esgoelando, brigando. O nosso problema é moral, não é tecnologia, não é ciência de materialidade. O nosso problema é ciência de interioridade. Sim. É estar ciente de que somos seres, né, animados, racionais, cônscios de que estamos aqui transitando por um tempo, no espaço de tempo, e que, com sabedoria, devemos deixar uma boa marca. Todos os grandes fizeram isso. Cristo deixou a marca por quê? Gandhi deixou a marca por quê? Sócrates deixou a marca por quê? Na filosofia, né? Descartes, na ciência, deixou a marca por quê? Todo mundo deixou uma marca. A gente precisa entender isso. A gente está guerreando. A gente confunde oposição com negação. Falei isso hoje em aula. Sim. Assim, se opor não é negar. Porque quando você nega o outro, você nega até a possibilidade de se opor. Sim. Entende? Se opor é ver as coisas de outra forma. Não é visão, anulando a forma existente, mas buscando enxergar. Então, a gente precisa entender que estamos num momento do boom tecnológico, no boom das descobertas tecnológicas, mas que o nosso desafio não é mais ciência material. Já sabemos ir para a Lua,
já sabemos fazer um monte de coisa da materialidade, já sabemos curar um monte de doença, já alongamos na nossa existência a média de vida. Tudo por quê? Porque dominamos muitas coisas com a ciência. Mas ainda estamos com xenofobia, ainda estamos com um nível de violência absurdo, né? Questões morais enraigadas, né? No nível de exclusão, no nível de preconceito, no nível de racismo. Isso se resolve com ciência material? Não, só com ciência espiritual, ciência intrapessoal, fazendo o ser humano aprender a pensar melhor sobre os seus fenômenos, sobre suas angústias. Olha, aquela angústia que estava em mim, que minha irmã disse, Gil fez uma música para você. Aquilo, naquele momento, aquele toque de minha irmã, foi um toque espiritual, que tocou, não tocou aqui no meu corpo, não, tocou lá dentro, na minha consciência, na minha alma. Então, isso é ciência de interioridade. Entende? Sim. E a gente precisa resgatar os valores das humanas, sabe, das ciências humanas, para refazer a ciência de interioridade. Porque Sócrates disse, sei que nada sei, conhece a ti mesmo. Sim, isso não é uma palavra solta, não. Isso são palavras que têm um fundamento moral muito forte. Entende? Sim. E aí, os dramas que a vida vai favorecer, porque nós vamos passar por dramas, por traumas e por tragédias. Todo ser humano vai passar por isso. Sim. O drama de alguma coisa, o trauma de alguma coisa, alguma tragédia das perdas. Vamos perder nossos entes queridos, vamos perder pai, mãe, amigos. Vamos, isso é da vida, da existência. Entende? Então, a filosofia precisa fazer... eu não sei a filosofia, as áreas de humanas precisam estar unidas para que a gente, numa nova reforma de educação, não fique escorando, se permitindo escorar essa questão que trabalha a subjetividade. O mundo não é só objetividade, o mundo é objetividade e subjetividade. E os nossos problemas estão na subjetividade, não estão nas coisas objetivas. Estão na subjetividade da alma humana. Aí que reside o nosso problema. Até então, né? Aí que reside o violento, aí que reside o grosseiro, aí que reside o estúpido, aí que reside o fascista, aí que reside essas coisas todas. Então, é nessa subjetividade que hoje está as crenças religiosas querem dominar elas, né? Mas não consegue também, não. Responder a tudo. Antes de você falar aqui, já que o senhor tocou nesse assunto, falou sobre vida e tal, eu gostaria de perguntar, na visão da filosofia, o que é a realidade? A realidade da filosofia é, para a ciência, a realidade é o que é tangível, medido, palpável. Sim. Para a filosofia, a realidade é tanto tangível como intangível. Por isso que Aristóteles escreveu metafísica. É o que vai além do físico, é o que vai além da matéria. Por quê? Tudo que existe, ele diz que tem uma força que fez existir, Aristóteles, né? Platão vai dizer, não, tudo que existe uma forma primeira no mundo das ideias, do mundo sensível. Então, para a filosofia, a realidade, né, é composta da subjetividade, da escuridão, né, e a objetividade da luz. Entende? Só que, religiosamente, se colocou a escuridão como algo negativo. Né? Não. A escuridão, a ausência de luz, é um mar de possibilidades. Porque quando bota a luz, você já reconhece o que é. Mas o mar de possibilidades, então, assim, quando um cantor diz assim, vou andar, vou voar, para ver o mundo, nem que eu bebesse o mar, encheria o que eu tenho de fundo. Olha que fundo é esse. É um fundo escuro, que nem que ele bebesse o mar inteiro do planeta, ele encheria. Então, tem muita coisa, sabe? É muita coisa vasta. Então, a realidade, você falou, aí eu vou falar da vida. Sim, tem uma questão da existência, por exemplo. A gente, no senso comum, entende que o contrário de vida é morte. Sim. Para a filosofia, não. Não, porque para a filosofia, a partir de Parmênides, filósofo pré-socrático, ele vai dizer a vida é absoluta. E aí, como se ela é absoluta, como é que existe? Na vida se nasce e se morre, constantemente, absolutamente, perenemente. Entende? Imutavelmente, na vida
Eu vou existir, estou existindo aqui, filosofando aqui, brincando, conversando com vocês estão aqui. Nós um dia deixaremos de existir. A vida não deixa de ser porque eu deixei de existir, você deixou de existir. Sim. Entende? Nossos ancestrais existiram e nós estamos aqui por causa deles. Né? Então, esse processo de que a vida é um conceito que não tem o seu contrário, a partir da compreensão da filosofia de Parmênides, e aí muita gente entende, até nos filósofos clássicos, né? Essa questão de que Heráclito é contrário de Parmênides, que Heráclito vai dizer que tudo muda. Não, mas o fato de tudo mudar é uma lei imutável. Então, se eu entendo o pensamento de Heráclito como um fato, que tudo muda perenemente, é um fluxo perpétuo, a palavra que ele usa, a vida é um fluxo perpétuo. Se é perpétuo, é perene. Então, se é perene, é porque é. Então, eu no próprio discurso do Heráclito na filosofia, sustento o pensamento de Parmênides. Então, eles não são antagônicos, como aparentemente é demonstrado. Eles são, no fundo, essencialmente complementares. Jefferson, eu prometo que eu vou deixar você falar. Mas, Rapaz, velho. antes da gente começar a Eu quero saber gravação, agora. eu estava conversando com o André, e aí ele me passou uma pergunta, uma dúvida dele que ele tinha. Que, assim, muitos filósofos dizem que viver é aprender a morrer. E eu queria aproveitar o momento, né, que a gente já está falando dessa questão da vida, e perguntar a visão do senhor. O que o senhor acha disso? O senhor concorda, discorda? Viver, aprender a morrer. Quando Gil faz, que Gilberto Gil é um filósofo que eu gosto, né? Ele fala numa música Cérebro Eletrônico, ele fala uma reflexão sobre o cérebro eletrônico, o computador. Ele diz assim, o cérebro eletrônico faz tudo, faz quase tudo, mas ele é mudo. O cérebro eletrônico comanda, manda e desmanda, mas ele não anda. Só eu posso pensar que Deus existe. Só eu posso chorar quando estou triste. E cérebro eletrônico nenhum me dá conforto no meu caminho inevitável para a morte. Porque a morte é o nosso impulso primitivo. É a primeira vez que eu vejo alguém citando Gilberto Gil. Como filósofo, né? O nosso impulso primitivo. Nós vamos caminhar para a morte? Sim. Né? Mas é caminhar, não ver a morte como um fim. Porque se a morte fosse um fim, aí é uma reflexão minha, né? Esse Deus, princípio criador, né? Seria injusto. Porque morreu, acabou. Que graça tem ser, irmã Dulce? É para responder? É para refletir, Ah, para pensar, né? Que graça tem em ser, entendeu? Madre Teresa de Calcutá. Que graça tem que ser, morreu, acabou. Não. Tem algo a mais, entende? Entendo. Tem algo a mais aí, porque senão só se dá bem quem bota para quebrar, e não é por aí. Todos nós temos uma noção de causa e efeito. Todos nós temos na nossa alma uma noção de equilíbrio. Então, não seria uma coisa, a morte como um fim, não seria. Na minha alma, a morte como um fim não me deixa numa ideia de equilíbrio. Entende? Então, por isso, eu entendo hoje, eu, particularmente, professor Jael, aqui do Lomanto Júnior, entendo que a reencarnação é uma possibilidade de reflexão. As filosofias orientais tratam de reencarnação, né? Ou seja, promete uma vida futura. Né? A religião ocidental fala em ressurreição e que você vai para o céu ou para o inferno. Promete uma vida futura. Ou no céu ou no inferno, você está numa vida futura. Sim. Né? E a ciência está falando em hereditariedade. A vida está passando, olha, promete uma vida futura. Está todo mundo prometendo uma vida futura. Então, eu não posso entender a morte como fim. Se as próprias bases do conhecimento filosófico, religioso e científico prometem uma vida futura. Muito bom, professor. Inclusive, já que estamos rodando em torno de filosofia, é uma pergunta, né, que eu tinha... Que não vai cair na prova. Só que antes eu queria entender o contexto dela, o que é filosofar? Filosofar é se colocar na posição do buscar. Buscar compreender. É da filosofia o buscar. Entende? Então, buscar o quê? Buscar compreender, buscar despertar. É da filosofia buscar, é da ciência achar, é da religião acreditar. Entende? Aí você vê, e que hora eu faço? Você faz essas três coisas, cara. Entende? O tempo todo. Só que precisa entender isso, que a filosofia não é de Sócrates, é sua, da sua alma. Como a ciência não é da NASA, então é da sua alma. Como a religião
A religiosidade não é do padre, do pastor, do pai de santo, é da sua alma. Então, você tem a força de acreditar? Tem. Você tem a força de buscar, do questionar, de interrogar? Tem. Você tem a força do achar, medir, mensurar e calcular? Tem. Aí se dá as três coisas na sua consciência. Entende? Então, hoje, filosofar é buscar despertar e sensibilizar a sua consciência. Entende? A consciência de identidade, a consciência de pertencimento, né? A consciência ambiental, certo? A consciência de que você não se autocriou. Você se autocriou, Jefferson? Não. Alguém pode dizer, eu me autocriei, né? Pessoal não. aí da produção. Então você tem questões aí que você precisa buscar essas respostas. E não é para ter medo. O medo é apenas a ausência da resposta. Mas deixa essa ausência aí, porque uma hora a sua consciência lhe diz algo. Então, Gilberto Gil disse uma vez a um amigo, o caminho, meu preto, sabe qual é o caminho? É o caminhar. O caminho é o caminhar. Caminhe com atenção plena, vigilância constante e percepção inabalável. Caminhar com atenção plena, vigilância constante e percepção inabalável. É um desafio de concentração? É. É difícil? É. É impossível? Não. Porque tudo que alguém já falou é porque é possível ser feito. Ninguém fala do que não é possível ser feito. Porque o ser humano, segundo o René Descartes da ciência, não consegue pensar o inexistente. Se ele pensa, existe. Em algum lugar, ainda que seja na sua ideia. Sacou? Não é possível pensar o inexistente. Se pensa, é porque existe. Bom, aproveitando que a gente falou nessa questão de crença, como é que o senhor lida com a crença, com as crenças e a filosofia? Eu acho que tudo tem seu lugar. Tudo existe porque existe necessidade. Existe as crenças e as pessoas se afinam. Eu não posso exigir que as pessoas saiam do lugar delas, da crença delas, do olhar delas. Eu preciso ser tolerante. Mas eu preciso ter consciência para saber, aquilo me serve? Entende? Aquele chamado é para mim? Não, então assim, eu acho que o lugar da crença é válido. Eu tenho minhas crenças. Eu creio na virtude humana. Eu creio no potencial humano. Eu creio nisso. Eu creio que o ser humano é divino. Eu creio, minha crença é essa. Entende? Eu acredito naquele discurso de que Jesus disse, assim como eu, todos podem fazer igual ou melhor. Eu acredito que podemos ser melhores. Entende? Entendo. E acredito também que vacilamos também. Então, acredito em interpretações que estão colocadas nos livros sagrados. Acredito. Agora, tem outras que eu questiono. Quando diz assim, você tem que temer a Deus. Eu acho que aquilo foi colocado para os violentos, não para mim, para você, Daraísa. Para os brutos. Por quê? Porque naquele momento não se tinha um 90 para ligar, não. Entende? Não tinha advogado para contratar, não. E como é que freava os brutos, os violentos? Tinha que temer alguma coisa. Você acha que o bruto violento ia temer o padre ali, com a batina ali na igreja, falando alguma coisa? Ia temer ali? Não. Então tinha que criar alguma chave psicológica. Entende? Tem que temer a Deus. Mas você, a gente tem que agradecer a Deus a nossa existência. Porque nós não somos esses brutos violentos. Então, eu entendo que também determinadas coisas no texto tinham sentido no tempo e no espaço daquele momento. Entende? E hoje não é para mim temer a Deus. É para mim não, nem para você, na minha opinião, não é para você. Sabe? Porque você tem que respeitar a divindade. Então, se a gente tem que ter hoje, Daraísa, se a ciência diz assim, a gente precisa de um QI desenvolvido, coeficiente de inteligência, né? Não precisamos disso? A gente também precisa de um coeficiente de divindade. Para compreender que Deus não está na Escritura, está na vida. E eu sou a parte mais importante da vida que está próximo de mim. Sou eu mesmo. Por isso, conhece a ti mesmo. Então, eu preciso de um coeficiente emocional. Não é isso? Um coeficiente emocional, um coeficiente de inteligência e um coeficiente de divindade, de espiritualidade. É preciso isso. Entende?
Aí é o lugar de você saber o lugar da sua crença, da sua fé, da sua vontade e o lugar da sua razão, da sua inteligência e da sua emoção. Porque somos seres emocionais, racionais, inteligentes, que buscamos a segurança espiritual. A gente quer ser acolhido por Deus, possa ser o Deus que for, da escritura que for, se do Bhagavad Gita, a Bíblia, ao Corão. A gente quer este lugar, né? Todo ser humano quer isso. Professor, como é que o senhor chega a essas conclusões no meio da filosofia? Qual é o processo assim de filosofar do senhor? Tenho curiosidade. É esse aqui. Por exemplo, tem coisas que eu estou falando aqui porque você me perguntou. A pergunta que move. Tem coisas que eu falo conversa, que eu nunca falei antes, mas aqui a ideia vem, A questão entende? do É se questionamento. colocar no lugar de dialogar. Eu pensar. Então, os perguntar. Quando Sócrates está perguntando na dialética, que ele está ironizando, dizendo que não sabe, ele sabe, mas ele precisa botar o não saber até para ver se ele pode parir algo novo, e você também. Então, Entendi. agora, a retórica, ela está para convencer, a dialética está para esclarecer. Entende? Então, narrativas pode servir de verdade revelada? Pode. Verdade revelada pode ser útil? Pode. Pode ser inútil? Também. Entende? Porque tem a verdade, elas têm as 3 dimensões, assim eu estudo. Verdade revelada, verdade experimentada e verdade absoluta. Eu digo a meu filho, não bote o dedo na tomada. Estou revelando para ele, né? Dizendo a ele, né? Ele achou pouco, foi curioso e botou o dedo. Foi para a experiência. Não é isso? Foi para a experiência, tomou o choque. Agora não é absoluto que botar dedo na tomada toma choque? Sim. Está claro agora? Mas primeiro foi a Aí ele revelação. deixa mais claro. Foi viver a experiência. Tem coisas nas escrituras que são reveladas que você não consegue viver a experiência porque o contexto você não conhece. Mas tem coisas que você consegue viver a experiência daquilo que está sendo dito em qualquer escritura. Entende? A revelação de não matar, o não matarás, para mim, é uma revelação que me basta. Eu não preciso passar por essa experiência. Entende? O não matarás que está é uma revelação que me basta. Né? O não roubar também, mas para muita gente o roubar ainda precisa passar por experiência. Precisa roubar, precisa passar pelo escândalo, precisa tomar um enfrentamento moral, para depois lapidar. E, infelizmente, a humanidade ainda tem isso. Né? Sim. Professor, já que caímos nesse assunto, uma coisa que eu estava vendo aqui o senhor discorda de algo que tem dentro da filosofia ou tem algum outro filósofo que discorda de algo dentro? Não, assim? eu não discordo. Inclusive, acredito de que quem discorda é porque não conhece o contexto. Para mim, não existe pensador equivocado. Você que não conhece o contexto do que foi pensado e faz julgamento do olhar de hoje olhando o passado. Sim. Caramba. Isso, para mim, é o que sempre acontece. Porque todo pensador está envolvido em algo. Não é? Por exemplo, alguém diz assim, mas Nietzsche disse que Deus morreu, Deus está morto. Mas que contexto Nietzsche está dizendo isso? Que provocação Nietzsche quer fazer com isso? Essas coisas não estão escritas no livro, que provocação ele quer fazer, qual a intencionalidade dele. Mas tem intencionalidade ali, entende? Que vai ser interpretado por diversos outros olhares. Vai ter gente que vai interpretar assim, não. Ele disse que Deus está morto porque alguém deu que o atributo de Deus é toda a verdade, toda a justiça, todo o amor, toda a bondade. Aí, quando ele olha para a sociedade, ele faz, vem cá, isso você está dizendo que é o atributo de Deus? Que Deus que criou tudo, toda a verdade, toda a justiça, toda a bondade, está pulsando na sociedade? Não, então isso não está vivo. Então, esse Deus aí está morto. Vai ter gente que vai fazer essa interpretação. Tem gente que fará outras interpretações. Porque a subjetividade e a intencionalidade está naquele tempo e espaço que muitas vezes não tem como a gente alcançar o que Nietzsche está querendo dizer. E aí a gente vai ver, tem gente que vai estudar a Bíblia a partir de nenhum processo histórico. Vai estudar Nietzsche também, sem nenhum processo histórico, ficará confuso. Entende? Porque muita coisa que ele faz, segundo alguns também, eu já li muita coisa, porque a coisa que eu mais gostei de ler é a genealogia da moral, havia a raiz das coisas, no sentido de tal. Mas você vê como as coisas são. Nietzsche era um cara que odiava ídolos, ele repudiava ídolos, ele condenava até os gregos, essa idolatria do conhecimento. Ele era assim, ele era contra os ídolos. Aí você tem hoje doutor em Nietzsche, imagine.
Se Nietzsche estivesse vivo, dizer assim, você doutor em mim? Se eu sou contra isso. Entende? As contradições que são comuns do nosso tempo. Sim. Entende? São muito comuns essas contradições. Então, a gente vai vivendo e entendendo que a gente precisa, quando for fazer essas pesquisas, tem que se aproximar o máximo possível do contexto. Bom, já estamos encerrando aqui. Já? Ave Maria. Passou Vamos rápido embora. dessa Passou vez, hein, rápido, galera? né? Foi. Nossa, dessa vez Vou beber a gente vai água, começar porque não real faz aqui. Não, estão dizendo que podemos continuar. Temos mais tempo, temos mais É tempo. longo assim, é? Ave Maria. Pronto, temos mais Esse tempo. Lomanto Cast. Bom, aproveitando que o senhor já falou sobre essa questão do discordar, eu queria perguntar, de toda a filosofia, qual filósofo mais te inspira? Eu sei que o senhor gosta muito de Gilberto Gil, mas é esse mesmo que eu, todos. Esse é porque esse mistura filosofia, conhecimento e música. Sim. E é o que me envolve muito. Filosofia. Mas os filósofos históricos, eu gosto dos clássicos mesmo. Gosto de todos os pré-socráticos. Acho massa as observações sobre a natureza, sabe? Sobre a questão de Tales de Mileto observando a água, Heráclito na questão do fogo, o outro na questão do ar, Anaximandro, Anaximenes. Esses caras que fizeram essas primeiras observações, quando você olha a forma de raciocinar, é algo iluminador. Eu gosto bastante, adoro Platão, acho massa Platão, acho massa as histórias de Platão, acho massa Platão falando sobre Sócrates, gosto da sistematização aristotélica e sou apaixonado por Hegel. Eu gosto do filósofo Hegel, eu gosto. Sou fã da questão de Kant, do imperativo categórico kantiano, ou seja, bicho, faça com que sua ação se torne lei universal, ou seja, haja de modo que todo mundo, ao lhe copiar, crie um bem na sociedade. Olha que coisa fantástica. Olha que coisa maravilhosa. Então, você tem diversos pensadores aí que trazem coisas, principalmente a questão da verdade, né? Sim. Sócrates quer parir a verdade da Araísa. Né? Parir na dialética a verdade. Jesus diz, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Ó, um diz para reconhecer, bote para parir, ele diz para o outro, conheça. Olha para cá. Aí depois vem Descartes e diz assim, não, temos que ter uma dúvida metódica para chegar à verdade. Olha, o pai da filosofia, né? O pai da religião ocidental, Cristo, e o pai da ciência traz essa questão da verdade. E quando Kant fala imperativo categórico, tem algo mais imperativo e categórico da Araísa do que a verdade? Não tem. Entende? Entendi. Então, quando ele busca esse imperativo categórico, você ser verdadeiro, que todos copiem a sua verdade, que produz um bem, a ideia do bem que Platão traz, ele coloca nessa questão ética. Entende? Então, olha que coisas fantásticas. Agora, isso precisa ser de melhor exercitado, conversado. Sim. Já pensou se todas as aulas de filosofia fossem como essa aqui? Caramba, seria bem... Você perguntando, conversando, você perguntando, cara, não, por que não é assim? Porque o sistema bota 40 alunos na sala, velho. Como é que ia ter essa conversa aqui com 40 alunos aqui? Sim. Ia poder? Não, ia ficar difícil, não é isso? É isso. Mas a sociedade precisa se organizar, Araísa. Eu pergunto a um pai que vem aqui conversar comigo, minha cara, se seu filho estiver doente, tu leva ele num médico que atende 40 de vez por 50 minutos? Aí o pai diz, não. E por que você acredita que o professor vai conseguir? Caramba. Mas ele nunca pensou nisso. Mas a sociedade precisa, de fato, pensar para poder propor, apertar os governos para criar a situação melhor. Sim. A gente está se acomodando com coisas que não estão mais fazendo sentido. A educação não está indo bem. Não está indo bem, primeiro porque 30 alunos na sala de aula não dá certo. Você não vai conseguir mover a atenção dos 30 alunos. Como estamos aqui agora, em 3, com 2 perus ali, né? E outro ali trabalhando, papapá, outro aqui olhando aqui atrás, mas prestando atenção. Olha a questão da atenção que eu falei. No meio de 40, o cara vai para o celular. O cara vai ver a colega falando, vai ver o vestido da vizinha, a calça do outro. Entende? Vai ver isso, porque eis a questão nossa, entendeu, Araísa? Do nosso tempo, a sociedade civil precisa brigar com a classe política, brigar no sentido figurado, de exigir esse direito
de ter condições melhores de educação. E a condição melhor, uma sala hoje com 20 alunos, dá para se trabalhar bem, com 20 alunos. Sim. Com 30, você vê o que é, porque você está na sala de aula. Precisa eu lhe dizer, eu estou inventando isso? Ou você não vive isso? Você não vive isso. Você que está assistindo vive também. Você também. Vamos lá. Bom, já estamos encerrando. Gostaria de agradecer Agora a participação do senhor. Sim. Pessoal de casa que assistiu a gente até aqui, não se esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal, ativar o sininho de notificações e comentar. Ah, sim. É o Instagram do Senhor, para deixar aqui também, para as pessoas te seguirem. Isso, Gel Varela, @GelVarela. Gel com G, L, Varela com 2 L's. Ai. @Gel Varela. E aí você Vai pode me seguir. o link vai estar na descrição, então fiquem tranquilos. E é isso. É isso aí. Lomanto Cast também, sigam lá, Lomanto News. Bom, agora que a gente está encerrando, olhando para a câmera, o senhor quer deixar uma última palavra? Deixaria. Só Sim. que antes do senhor finalizar, antes do senhor falar, depois que o senhor falar, né? Desculpe. Eu queria fazer uma pergunta pro senhor. Outra, Uma pergunta bônus, Esse cara é disse que bônus. vai encerrar e aí É ele a pergunta. bônus, é pra fechar com chave de ouro. Eu diria que é uma das mais importantes do podcast todo, que e se não existisse a filosofia? Caramba, foi bem profundo. Se não existisse a filosofia... Eu vou responder como meu avô responderia para mim. Ô, rapaz, se meu pai fosse mulher, eu tinha 2 mães, viu? É porque o si é um negócio legal, vou brincando aqui, brincadeira à parte. E se não existisse a filosofia, né? Eu diria, nós estaríamos no reino animal. Sim. Matei? Entende? Porque a filosofia é atributo da racionalidade. Onde não há racionalidade, não há humanidade. Estaríamos no reino hominal. A vida tem vários reinos, Jefferson. O reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, o reino hominal e o reino das energias. Se não houvesse filosofia, tem um lugar que não há, não. Esses reinos daqui não há, não. Mineral, vegetal e animal. Não há filosofia. Mas filosofia há no reino hominal. Entende? Respondi sua pergunta? Respondeu. Pronto. Oxe, claro. Pronto, agora É sim isso, estamos agora finalizando. o senhor vai ficar à vontade para o senhor falar. Eu queria falar para vocês e dar um recado também. Ó. Na minha experiência de vida com música, com Patinho, Roberto Patinho, professor, Sim. ele é um gênio também, viu? É um gênio aqui que muitas pessoas não perceberam ainda. Então, Patinho fez uma música, uma letra de uma música, que eu sempre gosto de trazer para vocês a reflexão dela. É uma música como se tivesse o ser humano dialogando com o universo. Ele diz assim: se observe quando for se aproveitar de alguém, pois quem planta o mal nunca poderá colher o bem. É o universo dizendo isso. Ó. Se observe, o universo dizendo a você: se observe quando for se aproveitar de alguém, pois quem planta o mal nunca poderá colher o bem. A felicidade ou infelicidade que você vai ter, eu garanto, só depende de você, o universo diz. Não se iluda imaginando que irá ficar na impunidade. O universo, sabe tudo o que acontece. Quem planta mentira nunca poderá colher verdade. Cada um só tem aquilo que merece. O universo diz: todo mal que você fez, pensou em fazer ou vai fazer a alguém, vai retornar a você. Não é que eu queira. O universo diz: eu já lhe perdoei, mas não tem jeito. Faz parte da lei. Toda causa tem um efeito. Toda ação tem uma reação. Vou falar de novo para ficar bem entendido. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Olha que onda. Roberto Patinho, um gênio aqui entre nós, que teve essa inspiração. É uma reflexão simples e profunda. Sim. Diferente de muita coisa que é superficial e complexo. Então, o simples e profundo, o óbvio e concreto precisa ser enxergado, que está, às vezes, inobservado. Entende? Ter seu recado. Mais uma frase para Daraísa. Daraísa, nas relações é importante o amor, não é? Sim. Então, mas se há amor mesmo, não há impaciência com o presente vivido, não há ansiedade com o futuro pretendido, nem tampouco revolta com o passado lembrado. Uau. Entende?
Porque a mensagem do Cristo não foi ame ao próximo, Sim. mas se há amor, não há impaciência com o presente vivido. Não há ansiedade com o futuro pretendido, nem há revolta com o passado lembrado, só há amor. Caramba, que E profundo. aí, diretor É isso aí. do Lomoto News, O colocar diretor. essa frase aí. Gente, muito obrigado, adorei participar. Nós Vocês que estão aí, agradecemos. compartilhe, divulgue, vamos Sim, sim. apoiar essa meninada aqui que tá espetacular. Lomanto Cast, é nóis!